Olá, turma. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de metabolismo. E a gente aprendeu sobre a via glicolítica, que é a glicólise, né? A glicólise é o metabolismo central dos carboidratos e tem grande importância para a bioquímica. Então, como a gente viu na aula passada, existem 10 etapas, né? E essas 10 etapas, elas estão divididas em duas fases. A primeira fase da glicólise é a chamada de fase preparatória, né, que é a do investimento de energia. Então, nessa primeira fase, a gente vai ter as 5 primeiras etapas, e aí a gente vai ver bem detalhadinho. Já a segunda fase da glicólise é a chamada de fase de pagamento de energia, né? E aí compreende as 5 últimas etapas. Então, da fase 6 à fase 10, ela se encontra na segunda fase da glicólise. Então, a gente vai começar, então, com a primeira fase, e aqui nessa segunda aula de metabolismo, a gente vai conseguir ver com mais detalhes, inclusive, as enzimas que participam das reações, tá? Então, a gente tem aqui a primeira etapa da primeira fase da glicólise é a fosforilação da glicose. Então, como eu já expliquei, quando eu tenho uma fosforilação, eu vou adicionar um fosfato a alguma molécula, tá? Então, aqui, ó, é a fosforilação do carbono 6 para a glicose 6-fosfato. Então, eu tenho aqui a molécula da glicose, né? Então, a partir daqui, eu vou adicionar um grupamento fosfato, tá vendo? Ao carbono 6 dessa glicose. Então, aqui está o carbono 6, eu adiciono, então, fosfato a esse carbono 6 e tenho a chamada de glicose 6-fosfato. Quem é a enzima que vai intermediar essa reação de fosforilação? A exoxinase ou exoquinase. Tá? Então, tanto faz. As quinases ou sinases, minha gente, são enzimas responsáveis ou pela adição ou remoção de fosfato. Nesse caso aqui, a exoxinase, ela participa da adição do grupamento fosfato, como eu estou apontando aqui. Nesse caso, quem vai ser o doador do fosfato? Olhem que interessante. Para essa reação, o doador do fosfato é o ATP. Então, o ATP vai ser o doador do fosfato. Então, nessa etapa aqui, a gente tem mais o ATP não como energia, e sim como doador de fosfato. A gente vai ver isso tanto na fase 1 quanto na fase 3 da primeira etapa da glicólise, tá? Então, o nosso produto final dessa fosforilação é a glicose 6-fosfato. A partir daí, ó, a gente tem a segunda etapa da primeira fase, que é a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então, eu tenho aqui a glicose 6-fosfato, resultante da primeira etapa lá, e eu vou converter em frutose 6-fosfato. Quem vai intermediar essa reação de conversão de glicose para frutose é a fosfoexose isomerase. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma reação de isomerização. Interessante também, ó, que quem vai catalisar a atividade enzimática da fosfoexose isomerase é o magnésio. Tá? Então, aqui a gente tem a frutose 6-fosfato, que vai ser o produto final dessa segunda etapa. Tá? Então, aqui a gente vai, a intenção e o objetivo final também dessa conversão é que eu consiga liberar esse carbono 1, né? Eu desloco o grupo carbonil aqui, ó, e aí eu vou conseguir fazer a fosforilação desse carbono 1 na próxima etapa. Então, a importância aqui dessa segunda etapa é justamente isso aqui, fazer com que esse carbono seja receptível a outro grupamento fosfato. Então, bora lá? Fase 3, fosforilação. Então, toda vez que eu falo fosforilação, nesse caso, eu vou estar adicionando
um fosfato a determinado carbono. Nesse caso, ó, eu vou fosforilar frutose 6-fosfato, que foi o produto da etapa 2, em frutose 1,6-bifosfato. A enzima que vai estar atuando aqui, ó, é a fosfofrutose quinase 1, né? E aqui a gente tem a abreviação, né? A PFK1. A PFK1 é a fosfofrutose quinase. E como eu já falei, toda quinase ou adiciona ou remove grupamento fosfato. Mais uma vez, quem vai ser o doador do fosfato aqui? Né? Vai ser o ATP. Então, tanto na fase 1 quanto na fase 3, quem é o doador do fosfato é o ATP. Então, a gente está vendo que está usando o ATP aqui como doador de fosfato. A gente vai precisar recuperar também esses ATPs na segunda fase lá da glicólise, tá? Então, olha aqui o produto final da etapa 3, minha gente, a frutose 1,6-bifosfato. Então, o próprio nome já diz a gente. Eu tenho fosfato no carbono 6, certo? E tenho fosfato no carbono 1. Por isso que a gente diz frutose 1,6-bifosfato. Então, produto da fase 3 é a frutose 1,6-bifosfato, tá certo? Na fase 4, vocês podem observar que é uma após a outra, são todas subsequentes, tem todo um porém de eu transformar uma molécula em outra, né? Nessa etapa 4, minha gente, eu vou quebrar, eu vou clivar essa frutose 1,6-bifosfato, vou partir aqui no meio, tá vendo? E vou liberar duas trioses diferentes. Duas moléculas com 3 carbonos cada. Quem vai fazer essa quebra para mim é a enzima aldolase. Então, a aldolase vai lá e cliva a frutose 1,6-bifosfato, que eu estou apontando aqui para vocês. E aí, como produtos finais, eu tenho a dihidroxacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Aqui a primeira com 1, 2, 3 carbonos, a segunda com 1, 2, 3 carbonos, por isso que eu falo liberação de duas trioses, porque cada um deles possui 3 carbonos, tá? Depois daqui, minha gente, a gente consegue fazer a interconversão, que é a etapa 5, que eu vou explicar mais detalhado. Sendo que no final, eu só vou utilizar uma das trioses, tá? Então, vamos entender essa interconversão, que nada mais é que a transformação de uma triose na outra triose, tá? O que é que vai acontecer? Tanto a dihidroxacetona fosfato quanto o gliceraldeído 3-fosfato pode ser transformado um no outro e vice-versa. Ou seja, gliceraldeído 3-fosfato pode ser transformado em dihidroxacetona fosfato. A dihidroxacetona fosfato pode ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Importante dessa etapa 5, que é a última etapa da primeira fase de investimento de energia, que é a fase preparatória, é que apenas uma triose fosfato pode ser degradada lá nos passos subsequentes da glicólise, tá? Quem vai intermediar essa interconversão que eu acabei de explicar a vocês é a enzima triose fosfato isomerase, tá certo? Então, aqui a gente fecha a primeira fase da glicólise. Só que a gente precisa recuperar a energia, a gente precisa ter de volta o ATP que a gente utilizou. Lembrando que nessa primeira fase, o ATP ele foi utilizado como doador de fosfato nas fases 1 e 3, tá certo? Então, vamos lá para a segunda fase da glicólise, né, que é das reações 6 a 10, que é a fase de pagamento de energia. É interessante porque logo nessa fase 6 eu tenho uma reação endergônica, né, onde eu vou fornecer energia, né? A próxima etapa ela é exergônica, mas a fase 6 ela é endergônica, onde ocorre o fornecimento de energia. Então, nessa etapa 6, pertencente a essa segunda fase, eu vou ter a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, que foi produto lá da última etapa da primeira fase da glicólise, em um 3-bifosfoglicerato, tá certo?
Então, eu tenho aqui o gliceraldeído 3-fosfato, bem bonitinho, e eu vou adicionar o gliceraldeído 3-fosfato aqui, ó, o meu fosfato inorgânico. Então, quem adiciona o meu fosfato inorgânico aqui, ó, é o gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, essa é a enzima que vai estar atuando para a adição desse fosfato inorgânico ao gliceraldeído 3-fosfato. Aqui, minha gente, eu vou ter o NAD, né? Eu vou liberar o hidrogênio também e vou ter junto com essa reação o NAD+. E aqui está o meu produto resultante da sexta etapa, que é o 1,3-bifosfoglicerato, certo? Então, esse é o produto final da etapa 6 da segunda fase da glicólise, tá? Parece um pouquinho complexo, mas se a gente prestar atenção direitinho, a gente tira de letra, tá? Os próprios nomes, eles já dizem muita coisa a gente, tá? A etapa 7 é uma reação exergônica, diferentemente da etapa 6. Nesse caso, eu vou gerar energia. Então, vamos entender como é que eu vou gerar essa energia. Vai ocorrer aqui na etapa 7, minha gente, uma transferência de fosfato do 1,3-bifosfoglicerato para o ADP. Então, 1,3-bifosfoglicerato foi o produto de qual fase? Da fase 6 que eu acabei de explicar. Então, aqui a gente tem um 1,3-bifosfoglicerato, e aí, ó, eu vou transferir esse fosfato dessa minha molécula, desse meu produto resultante, para um ADP. Então, quando eu forneço a um ADP um grupamento fosfato, eu vou ter como resultado o quê? Um ATP. Minha gente, por isso que é uma reação exergônica. Eu vou gerar energia, eu vou ter aqui o chamado de ATP. Quem vai intermediar essa transferência e também a produção do 3-fosfoglicerato é a enzima fosfoglicerato quinase, ou sinase, tá certo? Então, eu vou ter aqui o ATP, resultante da adição do fosfato no ADP, e vou ter como produto final o 3-fosfoglicerato, tá certo? Aqui eu vou ter 2 ATPs, tá certo, minha gente? Essa reação ela vai ocorrer 2 vezes. Então, tanto na fase 7 quanto na fase 10, que eu ainda vou mostrar a vocês, eu vou estar gerando 2 ATPs, tá certo? Essas são as 2 etapas em que eu vou gerar ATP. Fase 7, que eu acabei de explicar, e fase 10, que eu vou explicar mais para frente. Na fase 8, eu vou converter o meu 3-fosfoglicerato, que foi o meu produto da fase 7, né? Então, eu tive como produto 3-fosfoglicerato e 2 ATPs. Esse 3-fosfoglicerato, ele é convertido em 2-fosfoglicerato. Olha que interessante e fácil da gente entender. Eu formei o 3-fosfoglicerato aqui, ó, eu tenho um grupamento fosfato no carbono 3. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2 e carbono 3. O meu fosfato está onde? Ou o grupo fosforil está onde? No carbono 3. Com a enzima fosfoglicerato mutase, eu vou só transferir esse fosforil do carbono 3 para o carbono 2. Então, aqui eu transferi para o carbono 2. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Por isso que eu mudei de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Aqui é interessante também que um cofator enzimático muito importante para que essa reação ocorra é o magnésio, tá? E nas outras reações também a gente observou que o magnésio ele é um cofator muito importante, então ele vai catalisar a atividade enzimática durante essas reações, tá certo? Vamos para a penúltima etapa da segunda fase da glicólise. Então, a gente tem a desidratação do 2-fosfoglicerato, que foi o meu produto da fase 8, para o fosfoenolpiruvato. Esse fosfoenolpiruvato, minha gente, é extremamente importante, porque ele vai dar origem ao último produto da segunda fase da glicólise, que é o piruvato. Tá? Então, eu vou remover uma molécula de água aqui do 2-fosfoglicerato, aqui, ó. Eu tenho aqui
essa molécula, e eu vou remover essa molécula da água, por isso que a gente chama de desidratação também, por intermédio da enzima enolase. Então, é ela quem vai fazer esse processo de desidratação, e eu vou transformar o 2-fosfoglicerato em fosfoenol piruvato, que vai ser essencial para a última fase, né? Na última etapa da segunda fase da glicólise, que é a fase de pagamento de energia. Então, eu tenho aqui, minha gente, ó, a fase 10. Na fase 10, que é a minha última, eu tenho a transferência do grupo fosforil, né, do fosfato, do fosfoenol piruvato, que foi o produto da fase 9, para o ADP. Então, assim como eu expliquei para vocês, tanto na fase 7 quanto na fase 10, eu vou ter a geração de quê? De ATP, de 2 ATPs em cada fase dessa. Tá certo? Por isso que a gente diz que a fase 7 e a fase 10 eu vou gerar ATP. Então, eu tenho fosfoenol piruvato, ó, o fósforo já me remete à presença do fosforil ou do fosfato. Esse fosfato, minha gente, eu vou adicionar o ADP. Relembrando, quando eu adiciono o fosfato ao ADP, eu vou formar quem? ATP. Então, aqui eu vou ter como produto o piruvato, né? 2 piruvatos e 2 ATPs também, porque vai estar ocorrendo 2 vezes. Quem vai ser responsável por essa reação é a enzima piruvato quinase, né, ou sinase. Mais uma vez, só para a gente não esquecer, as sinases, elas são responsáveis tanto por remover quanto adicionar o fosfato a alguma molécula. Interessante também é que essa piruvato sinase ou quinase, ela vai funcionar por cofatores como magnésio, potássio, né, magnésio e potássio, ou magnésio e potássio ou manganês. Tá certo? Então, qualquer um desses cofatores, eles vão ser utilizados para catalisar essa reação, tá? Então, vamos ver, então, qual o balanço final que a gente tem dessa glicólise, né? Que é esse metabolismo central dos carboidratos. Eu vou ter um ganho líquido de ATP. Por que ganho líquido de ATP, minha gente? Porque eu vou ter 2 ATPs na fase 7 e 2 ATPs na fase 10. Então, eu tenho um total de quanto? De 4 ATPs. Só que eu vou utilizar 2 ATPs desse. Então, eu vou sobrar 2 ATPs. Por isso que a gente tem um ganho líquido de ATP. Porque eu vou utilizar 2, mas eu vou ter 2 ATPs disponíveis, tá certo? Só para a gente fechar aqui a equação final dessa glicólise, né? Então, a gente tem aqui a glicose, a gente já sabe, ela vai ser quebrada. Então, a gente quebra a glicose. Então, eu tenho esses produtos, nada mais, ADP, o fosfato inorgânico, tudo aqui nessa fase. E resultante com todos esses reagentes aqui, eu vou ter, ao final, 2 piruvatos, 2 NADH, 2 hidrogênios e 2 ATPs. Esses 2 ATPs seriam o meu ganho líquido da glicólise, tá? Então, ao final, eu vou ter 2 ATPs. Então, essa equaçãozinha é bem simples da gente entender, tá certo? E aí, eu vou ter como produto, como a gente já sabe, o piruvato. Para onde será que esse piruvato vai? Qual a destinação do piruvato, minha gente? Então, essa representação esquemática é bem didática, bem facilzinha da gente entender, só para a gente saber o destino desse piruvato. Então, eu tenho a glicose, então, é quebrada, né, pela glicólise, que a gente tem 10 reações sucessivas para que ocorra a glicólise, né, 5 na fase preparatória e 5 na fase de pagamento, e ao final dessa glicólise, né, que é a via glicolítica, eu vou ter 2 piruvatos. Esse piruvato, minha gente, ele pode ir para 3 vias, tá? Ele pode ir aqui para a fermentação alcoólica, ele pode ir para a fermentação lática ou ele pode ir para essa terceira via, tá? Que provavelmente é a principal, né? Que é onde mais o piruvato é utilizado, que é na respiração celular. Nessa via aqui, ó, que eu estou mostrando da respiração, ela ocorre em condições aeróbicas, né? Ou aeróbias, na presença de
oxigênio. Essa respiração celular, ela vai ocorrer em animais, em vegetais, em células microbianas, tudo na presença do oxigênio, tá certo? Esse piruvato, ele pode ser utilizado em outros destinos, né? Como eu falei, a fermentação alcoólica, onde vai estar em condições de hipoxia ou hipóxia, né? Que é bem pouco, na verdade, oxigênio, a concentração bem baixa de oxigênio, ou em condições anaeróbias, né? Na ausência de oxigênio. Aqui, ó, ocorre a fermentação do etanol na levedura, por exemplo. Ao final, eu vou ter o etanol e vou ter também a liberação do CO2. Ou eu posso ir, então, para a fermentação lática, né? Da mesma forma que na fermentação alcoólica, é em condições de hipóxia ou hipoxia, concentrações baixas de oxigênio, ou condições anaeróbias, na ausência de oxigênio. Tá? Ao final, eu vou ter o lactato. Vamos entender essas duas vias só para a gente encerrar aqui, né? Então, a gente tem aqui, né, a fermentação lática, né, a fermentação do ácido lático, aqui a gente tem o piruvato. Esse piruvato, minha gente, ele vai ser convertido, vai ser reduzido, na verdade, a lactato. Então, eu tenho um piruvato que veio lá da glicólise, por intermédio da enzima lactato desidrogenase, eu vvou reduzi-lo ao lactato. O lactato é o meu produto final. Só que, além disso, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ter o NAD mais regenerado, tá vendo? Esse NAD mais regenerado vai ser a partir do NADH, e eu vou ter também a liberação de hidrogênio. Tá? Isso tudo ocorrendo na fermentação lática. Onde é que eu uso a fermentação lática? As células musculares, ela utiliza o ácido lático, é muito importante para nossas células musculares. Essa fermentação lática é utilizada na fabricação de iogurtes, fabricação de coalhada, fabricação de queijos, tudo em condições anaeróbias, né, na ausência de oxigênio, tá certo? A outra, que a gente já sabe, a outra via é a fermentação alcoólica, tá certo? Na fermentação alcoólica, o que é que eu vou ter? O piruvato, minha gente, ele vai ser convertido em acetaldeído, tá? Quem vai fazer isso para a gente é a enzima piruvato descarboxilase. Então, quando eu tenho uma descarboxilase, eu vou liberar quem também? O CO2. Por isso que a gente diz que o produto final da fermentação alcoólica é o CO2, tá? E também o etanol. Esse acetaldeído, minha gente, por fim, vai ser convertido no etanol, que é o nosso produto final. Quem vai fazer essa conversão para a gente é a enzima álcool desidrogenase. Da mesma forma que ocorreu lá na fermentação lática, eu vou ter a regeneração do NAD+, a partir do NADH, e vou ter liberação de hidrogênio também. A fermentação alcoólica é muito importante para processos que a gente conhece, na fabricação do etanol, que a gente tanto utiliza, na fabricação de bebidas alcoólicas, tudo faz parte de fermentação, tá? Esses processos fermentativos, quando a gente fala nessa palavra, a gente já pode associar a ausência de oxigênio, por isso que a gente fala que é anaeróbio, tá? Na fabricação de bolos também é utilizado, na fabricação de pães e outras massas fermentadas, tá certo? Então, tudo isso a gente consegue na fermentação alcoólica. Para encerrar a nossa aula, só a título de curiosidade, minha gente, assim como a gente tem a glicose, né, que é esse metabolismo tão importante para a gente tem a chamada de gliconeogênese, que seria o contrário da glicólise. Na glicólise, eu quebro a glicose e tenho no final piruvato. Na gliconeogênese, minha gente, a gente tem o piruvato e no final a gente vai ter a glicose, tá certo? É todo o processo invertido, é todo ao contrário. Só para vocês entenderem que assim como a gente tem a glicose, a gente tem a gliconeogênese, que a partir do piruvato eu vou então produzir a glicose.
na gliconeogênese, a glicose é o meu produto final, tá certo? Espero que todos tenham entendido a nossa aula. A gente encerra por aqui, inclusive, a nossa disciplina de bioquímica. A gente teve uma noção introdutória sobre metabolismo. Eu resolvi passar para vocês a glicólise, que é extremamente importante. Eu vou passar a última atividade referente a essa aula. Tá? Espero que todos tenham compreendido. Espero que a disciplina tenha acrescentado em vocês também. E foi muito boa essa troca que eu tive com vocês, né? Foram experiências muito boas. Fiquem com Deus e até a próxima.